Olá, você que está ligado na TV Rio Doce, está no ar o Cuidando de Você, para você que nos acompanha pelas redes sociais, ao vivo também. Estamos no Facebook, no Instagram e você depois pode compartilhar, inclusive, as nossas lives, os links que ficam à disposição para você no Facebook e depois também no YouTube. TV aberta, canal 6.1, na TV a cabo, canal 10. É o Cuidando de Você, saúde, bem-estar e qualidade de vida. No programa de hoje vamos falar sobre uma doença que a gente pode falar que é epidêmica, né? Que é a obesidade. A obesidade preocupa, é uma doença séria que causa, ela está ali, talvez o tronco e ali os galhos são várias outras doenças e nós vamos falar sobre isso hoje, mas principalmente no foco em relação aos últimos anos que vem surgindo aí medicações, drogas, as famosas canetas e outras situações que vêm surgindo como talvez a resolução deste problema. Será que é assim mesmo? Será que podemos usar? Será que tem uma indicação em todos os casos? Quem pode usar? Quem não pode? Qual é o efeito? Como ela funciona? Então, esses assuntos nós vamos tratar com um especialista. O endocrinologista Domício Costa está conosco no Cuidando de Você. Doutor Domício, boa noite. Obrigado por retornar ao nosso programa. Boa noite, Márcio. Eu que agradeço a oportunidade e falar de um tema assim, que realmente afeta muita gente, né? Excesso de peso, metade da população ou tem obesidade ou tem um sobrepeso, né? Ou seja, afeta muita gente mesmo. Metade da população. Então, isso aí nós falamos de um contingente gigantesco, né? E quando a gente fala de obesidade, as pessoas pensam, não, são pessoas que estão muito acima do peso, que tem que se preocupar. Já o sobrepeso, né? Já tem que ligar um alerta amarelo, digamos assim, né? Principalmente o sobrepeso às vezes vem com a doença, vamos supor, gordura no fígado, que é uma coisa que tem sido muito falada, né? 30% da população tem gordura no fígado. As pessoas que têm obesidade, 80% tem gordura no fígado. Ou seja, a pessoa não tem obesidade, tem um sobrepeso, mas já tem algumas manifestações, é uma doença articular, pelo excesso de peso ali, mesmo que não é obesidade, é uma glicose um pouco alta. É um conjunto de coisas que já alertam a pessoa realmente a abrir o olho, né? Porque a obesidade, ela por si só, né, é uma doença, mas ela aí, como diz, uma ramificação de problemas que pode causar, né, doenças circulatórias, né, doenças articulares, e diversos outros tipos, né? Então, ela está associada a diversos outros tipos de doenças. Então, é um caso de uma epidemia praticamente, né? E deveria ser políticas públicas muito mais densas, muito mais severas em relação a isso. Porque a gente fala sempre aqui, doutor, que até a década final da década de 80, o Brasil era um país dos desnutridos, né? Tínhamos aí a desnutrição, principalmente a infantil, ela era muito preocupante, colocava o Brasil realmente no mapa da fome, infelizmente. Né? Hoje o jogo virou, né? Infelizmente a preocupação é o contrário, né? Principalmente em crianças. A facilidade da alimentação, a falta de exercício, e realmente virou um problema que é muito maior. Hoje em dia nem se fala em desnutrição, mesmo que tenha alguns países do mundo que tem esse problema, alguns locais assim, específicos do Brasil que tem esse problema, mas o maior problema que afeta grande parte da população realmente é o excesso de peso aí e suas consequências. E por que nós engordamos, doutor? A gente via que faltava alimento e eram pessoas, né, que sofriam muito, né, no Brasil e fora. A gente tem imagens, na minha geração, por exemplo, da Etiópia, por exemplo, aquelas imagens terríveis que a gente via lá. Logicamente, em alguns lugares do mundo ainda há isso, muita fome. A gente está vendo essa guerra lá na Palestina, na faixa de Gaza, né, as pessoas estão passando fome. E aí a gente vê a perda de peso. E aí a gente vê o outro lado e fala assim, não, mas se não tem a desnutrição, as pessoas estão se alimentando, não estão passando fome, aí vem a obesidade. Né? Então, por que o ser humano, engorda? Na verdade, isso nos últimos anos amadureceu muito a ciência em relação a isso, principalmente em proteger as pessoas que a pessoa tem excesso de peso porque não faz exercício, porque assim, ela teria que fazer alguma coisa para emagrecer. E a gente sabe que a genética é muito importante. A genética, a gente não sabe tudo que a genética determina, mas a gente sabe que tem famílias que têm excesso de peso que gostam um pouco mais de comida. Vê a comida e o olho brilha. As pessoas, a gente sabe que famílias de gente magra, às vezes nem ligam para comida, né? Come ali, daqui a pouco esquece, não gosta de doce. Tem famílias que são assim. Outras famílias têm esse hábito de comer um pouco mais. Às vezes uma quantidade menor que come, mas mesmo assim engorda. Então, são um conjunto de fatores que são bem definidos geneticamente e que fazem as pessoas terem excesso de peso. Um exemplo interessante, vamos supor, lá nos Estados Unidos, tem uns índios Pima, que eram um grupo de índios que viviam nessa situação, né, de pouco alimento e tudo.
resolveram receber investimento do governo americano. E eles entraram, então, na cultura americana. Começaram a comer McDonald's? Começaram a comer McDonald's. Esses índios Pima, o índice de obesidade é muito grande, o índice de diabetes é muito grande. É tipo, então, somos nós. Temos aí a genética para a obesidade e aí fomos expostos a essa facilidade que tem hoje em dia e aí a quantidade de gente não para de ganhar peso. Mesmo que tenha um ou outro ali que tem uma genética melhor para ser magro, né? Mas, no geral, está todo mundo sujeito a isso. Pois é, então além da questão genética, né, tem a questão comportamental e estilo de vida, né? E nós vivemos um estilo de vida realmente que é muito mais fácil, né, para muita gente ir lá pegar o que é ultraprocessado, industrializado, do que pegar in natura, natural e cozinhar, por exemplo, picar, cozinhar. É mais fácil desembrulhar do que descascar, né? Você fala muito isso, né? Então, esse é o estilo de vida. Somado a isso, né, a gente fala a questão da prática de atividade física, realmente não tem como, né, andar desatrelado, né? A obesidade e o sedentarismo, ou seja, a falta de atividade física, elas andam juntas, não é? É verdade. Em relação à atividade física também, houve uma mudança também. Antigamente só falava, fazer, correr, andar. Hoje em dia cresceu a importância da atividade resistida, né? Fazer a musculação, que é importante. O músculo ganhou uma importância assim, nos últimos anos, que a gente sabe que você fortalecer a musculatura, isso diminui a dificuldade que a insulina tem em entrar no tecido, que a gente chama de resistência insulínica, e facilita então o emagrecimento. Mesmo que a gente sabe que assim, o foco do emagrecimento é muito a dieta, né? Principalmente como você falou, né? Evitar alimentos ultraprocessados, que é o que mais tem falado, porque é fácil, né, a gente falar isso, evita as coisas que tem no supermercado e procura as coisas que tem na feira livre, que são menos palatáveis, tem mais fibra, dão mais saciedade. Isso é muito fácil para todo mundo entender. Então, e tentar comer menos, né? A pessoa vai se habituando a isso aí, juntando com o exercício. Se a gente voltar aqui na era dos índios Pima, né, que comiam muito pouco ali, não tinha essa facilidade, a gente criar esse ambiente dentro de casa que não tem essa facilidade, ou dentro de casa, na escola, no trabalho, isso ajuda muito. E voltando às crianças, né, a gente vê que nós estamos vivendo uma geração das crianças enclausuradas, né, que ficam em casa, né, vão para a escola. Na minha época, a escola a pé ou de bicicleta, né? Hoje as crianças vão de carro, voltam de carro, né, ou de ônibus, né, as crianças chegam, comem, almoçam, ou vão comer qualquer coisa, né, vão para o computador, ou vão para a televisão, ou vão para o celular. As crianças estão ali, né, e os pais acham, a criança tem que ficar aqui em casa, que o mundo de hoje é mais perigoso, brincar na rua não dá mais. Na época a gente ia para a rua mesmo, agora não, as crianças estão enclausuradas ali, sem praticar atividade física. Então, o índice de crianças com sobrepeso e com obesidade, com vários tipos de doença, também tem aumentado, né? E é exatamente isso. A gente, antigamente, é igual você falava, ficava o dia inteiro na rua. E hoje você fazer um exercício físico, igual adulto faz, às vezes 3 vezes por semana, 1 horinha ali, a gente considera que isso é muito pouco para criança. Que a ideia é que a criança faça atividade física todo dia, às vezes 1 hora de atividade física por dia. Ou seja, a exigência é muito maior, até pela saúde mental ali da criança, que a gente sabe que a criança fica muito dentro de casa, que não faz atividade física, acaba ficando nervosa, né? E essa ansiedade gera muito a recompensa, né? A recompensa que a pessoa quer pela ansiedade, às vezes, é alimentar e comer uma comida palatável. E às vezes fala muito a questão do emagrecimento, da questão da gordura, a gente pensa muito na questão estética, né? As pessoas se preocupam com a estética. Mas estamos falando aqui, o programa Cuidando de Você é justamente isso, é falando da questão da saúde, né? O peso, tem muita gente que fala, não, eu estou feliz com o meu peso, sou feliz comigo mesmo, sou bem resolvido. Tudo bem, que ótimo, né? Tem que ser mesmo, todo mundo tem que ser bem resolvido, mas ninguém pode estar satisfeito e estar com o risco de desenvolver uma doença séria, né? E obesidade é fator de risco muito grande para poder desenvolver doenças graves, não é isso? Mesmo que também está sendo falado, que a pessoa que tem excesso de peso, tem uma adiposidade, mas não tem doença. Mas a gente sabe que a pessoa permanecer na situação é muito difícil. Então é melhor, mesmo que você não tenha nada, não tenha gordura no fígado, sua glicose está baixa, é bom você prevenir para o futuro, que daqui a pouco você tem 40, 50, 60, a gente tem que olhar para frente e prevenir problemas, né? Olhando dentro da sua especialidade, a endocrinologia, a obesidade pode ser causada por alguma doença?
Tem algumas doenças raras que podem gerar o excesso de peso, né? Até já foi muito falado na mídia, né? Que é uma doença de Cushing, né? Que afeta 2 a 3 pessoas a cada 1 milhão de habitantes por ano, que é muito pouco comum, que gera obesidade, junto com estrias roxas na barriga, um rosto mais arredondado ali, que a gente faz a face de lua cheia, que a gente chama, né? O hipotiroidismo, que também, mesmo que não é tão comum, né? O Ronaldinho Fenômeno falou uma certa vez, Exato, ele estava no Corinthians, que ele tinha engordado que ele tinha hipotiroidismo. Gerou uma grande polêmica, né? Foi. A Sociedade de Endocrinologia não concordou com o que ele falou. E aí virou uma desculpa, né? Eu tenho hipotiroidismo, então eu estou engordando por isso. Mas a relação não é tanto assim, né? É muito pouco. E vamos supor, criança também tem algumas mutações, mas tudo muito raro. No geral, a gente chama que é poligênico, né? São lá, sei lá, 1000 variantes genéticas ou mais de 1000 variantes genéticas que junto geram o excesso de peso. Até acolhe o Ronaldo Fenômeno ali, que antigamente ele tinha que falar que tinha hipotireoidismo. Hoje ele não precisa falar, não, meu pai tem um pouco de excesso de peso, minha mãe tem uma tendência a ter excesso de peso, e por isso que eu tenho excesso de peso, uma vida tranquila e tudo. Isso me gerou meu excesso de peso. O objetivo é isso, acolher todo mundo, né? Que todo mundo ficava tentando achar alguma coisa ali rara para ter o excesso de peso, mas não, é isso que afeta grande parte da população, que afetou os índios lá que passaram. Os índios que comiam tudo naturalmente. Comeu hambúrguer. Estavam dentro ali do biotipo correto e saudáveis. E depois que passaram com os nossos hábitos, né, civilizados, entre aspas, passaram a ter obesidade, sobrepeso e prejuízo à saúde. Nossos antepassados também eram assim, né, e nós estamos indo nesse caminho. Metade da população sofre com sobrepeso ou obesidade, e além, né, desses problemas que muitas pessoas levam para o lado estético, mas principalmente a saúde que é prejudicada, várias doenças que podem surgir devido à obesidade. Por isso essa preocupação muito grande, e a nossa também trazer esse tema aqui para a gente falar sobre o tema. Estamos recebendo hoje o endocrinologista Domício Costa, que nos ajudou a entender sobre por que nós engordamos, né, estilo de vida, falta de atividade física, alimentação, fatores genéticos, né, cultura, tudo isso afeta. Agora a gente vai falar sobre solução. Claro, né? Se eu vou perguntar o ideal de um profissional de qualquer área da saúde, qual que é o ideal para indicar para o emagrecimento? Né? É cuidar realmente de uma alimentação mais saudável, praticar atividade física, né? Mas nós não vivemos no mundo ideal, né, doutor? Quando a pessoa chega até seu consultório, falando, doutor, eu estou com sobrepeso, eu estou muito acima do peso ou obeso, né, eu gostaria de emagrecer, né? Qual a sua primeira orientação, qual a sua primeira avaliação? Eu acho muito importante a pessoa entender que a ideia não é que ela tenha excesso de peso, né? Mas a ideia é que ela não esteja magra. Porque tem gente, qual é o meu peso ideal? Eu quero atingir o peso ideal. Então isso é muito importante, não é o peso ideal. Se a gente perder 5 a 10% do peso, isso já é muito bom. Eu gosto de esclarecer isso no consultório para a pessoa não gerar aquela frustração, né? Eu perdi 3 quilos, 5 quilos, perdi 10 quilos, eu quero perder mais. E às vezes a pessoa não consegue perder mais, e desiste. Não, 10 quilos é uma maravilha, às vezes é muito mais que 10% do peso. 5 quilos, às vezes, é 10% do peso da pessoa e às vezes já é muito bom, já melhora a glicose, melhora a gordura no fígado, melhora um monte de coisas. E para fazer isso, é aquela mudança, né? A gente começar a perceber o que está fazendo de errado, o que está comendo mais. Isso não é fácil, né? A gente vai envelhecendo e aos poucos vai aperfeiçoando esse pensamento crítico, né, de que eu estou comendo um pouco mais. Às vezes demora um pouco a pessoa perceber isso. E no geral, seguir igual você falou, né, a atividade física, procurar fazer o que gosta, né, as coisas que a gente gosta geram muito mais prazer, a gente faz com mais intensidade. Evitar comer os ultraprocessados, as comidas gostosas. No final de semana, às vezes tem gente que esquece, né, acha que, é o dia, o pessoal fala dia do lixo. Dia né? do lixo, né? Às vezes o dia do lixo, às vezes é 3 dias na semana. Aí vai pro lixão. Então, às vezes, esse negócio de dia do lixo, às vezes não é tão bom assim, né? Desde que para fazer o dia do lixo, você tem que fazer muito, comer muito pouco durante o dia. Outras estratégias que para as pessoas mais jovens, que às vezes funcionam, né? A pessoa ingerir um pouco mais de proteína do que carboidrato, é o jejum intermitente. Cada pessoa, ela tem um jeito diferente. Você não vai fazer igual o seu vizinho, igual o seu irmão. Você tem que encaixar no seu perfil o que vai dar certo para você e que você vai conseguir sustentar aí o resto da sua vida, que isso é muito importante.
tem gente que desanima com essa coisa de resto da vida, né? Mas a gente vai pegando jeito e tudo, vai consertando uma coisinha ali, outra aqui, e isso acaba dando certo. É mudança de estilo de vida mesmo, né? Uma vez conseguindo mudar, no início é difícil, né? Mas depois, com o tempo, né, se torna um hábito, se torna um estilo de vida mesmo, né? E aí, colhendo os resultados, principalmente na saúde, é logicamente que, né, a questão estética também vem e tem a facilidade. Mas convenhamos, né? Não é fácil esse caminho, né? Não é fácil. Né? E aí nós, é claro, seres humanos, queremos nos ir para o lado mais, teoricamente, mais fácil. Né? Aí a gente sabe que nos últimos anos, né, a ciência, a medicina, ela tem disponibilizado alguns tipos de tratamentos, intervenções que têm promovido, né, emagrecimento, perda de peso, diversos tipos, né? Desde lá atrás, né, cirurgias, as chamadas lipoaspirações que aconteciam, muitos problemas aconteceram, depois a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica teve que intervir, tiveram as medicações mais pesadas, né, que tiveram um efeito emocional das pessoas muito, muito forte também, e ainda hoje, né, as pessoas tentam lançar mão de tudo quanto é tipo de artifício, de possibilidades para emagrecer. Mas existem sim vários tipos de possibilidades, mas nunca é um caminho fácil, né? Não é não. E é exatamente isso aí. Às vezes a pessoa quer fazer qualquer coisa, né? A pessoa tá em casa ali querendo emagrecer, às vezes ela não pensa no risco, não só fica olhando o benefício, né? E sempre assim, a gente sabe que a estética também é saúde, né? E às vezes fica olhando as pessoas que procuram só estética sem olhar um pouquinho para a saúde, acaba procurando problema também, né? A gente vê isso, né? E durante uns anos atrás, né, a gente sabe, tiveram muitos medicamentos que não mostraram segurança, né? E que o médico começou a prescrever e depois começou a dar problema. E agora a gente tem medicamentos muito mais seguros, né? Que é uma tendência aí do mercado, cada vez medicamentos mais seguros, mesmo que às vezes o preço é um pouco alto, né? Mas são medicamentos muito mais seguros que a gente tinha aí uns anos atrás aí. E isso tem trazido um pouco de conforto, um pouco de esperança, uma luz no fim do caminho ali que a gente pode ter. E uma dessas soluções, entre aspas, né, há 15, 20 anos talvez, é a própria cirurgia bariátrica, né, que veio com... Isso se tornou realmente algo muito, muito difundido em todo o mundo. Aqui no Brasil, hoje, o país que mais se opera, né, bariátrica no mundo. Valadares, né, há muitas cirurgias bariátricas. Né? E, nesse caso, quando é indicado, por exemplo, uma cirurgia bariátrica, em que situação ideal para que a pessoa passe por um procedimento, que é um procedimento muito sério, muito grande, uma cirurgia muito arriscada, não é? Mas assim, a cirurgia bariátrica também ampliou também as indicações de cirurgia bariátrica, porque durante muitos anos, criou muita experiência ali, a pessoa viu que a obesidade é uma coisa importante. E então, recentemente, esse ano aí, a diretriz do Conselho Federal de Medicina, então expandiu. A cirurgia bariátrica começou lá com a pessoa que tinha um IMC acima de 40, depois passou para 35, mais alguma comorbidade, né, que é o que a maioria da população tem, né, gordura no fígado, problema articular, glicose alterada, hipertensão. E aí depois mudou agora para um IMC acima de 30, com alguma comorbidade mais importante, né, um diabetes com um controle mais complicado, e também facilitou, para não exigir, dependendo, assim, às vezes não é obrigatório o endocrinologista dar laudo, então facilitou um pouco as coisas assim, para poder não criar muito empecilho. Antigamente a pessoa tinha que acompanhar 2 anos para poder fazer cirurgia bariátrica. Atualmente não precisa mais. Então, houve um amadurecimento. Mesmo assim, é um tipo de intervenção bastante séria, é um tipo de intervenção que precisa de muita informação, muita orientação para poder buscar. Logicamente, ter resultados, não é? Mas, depois a gente vai até falar, né? Se não houver a vigilância e a constância, né, pode ter resultados ruins depois e reganho de peso. E agora a gente vai entrar no assunto, talvez, que as pessoas estão perguntando aí, mas fala das canetas emagrecedoras, fala dos remédios novos, estão aí. Doutor, essas chamadas canetas emagrecedoras, né, a gente vai falar que a primeira delas, famosa, tal, a semaglutida, né? Tem as outras também. Para que elas são usadas? Parece que o primeiro uso delas não é para emagrecer, seria isso?
Começaram, a princípio foram lançadas aí as primeiras pesquisas para o diabetes, né? Então ela tem uma capacidade de diminuir o esvaziamento gástrico, aumentar a secreção de insulina, diminuir um hormônio que aumenta a glicose, que é o glucagon. E percebeu-se também que as pessoas iam emagrecendo, né? Isso acaba agindo no sistema nervoso central também, diminui o apetite. Do mesmo jeito que a cirurgia bariátrica, ela aumenta um hormônio que tem no intestino, chama GLP-1 e GIP, e faz a pessoa diminuir o apetite, quem faz cirurgia bariátrica. E essas canetas, esses medicamentos novos, fazem exatamente isso, aumenta esse hormônio da cirurgia bariátrica, que é o GLP-1 ou o GIP ali, e faz diminuir então o apetite, e isso que faz emagrecer muito. E é isso que está dando essa grande esperança para as pessoas. E agora surgiu uma outra aí agora, né? Que é teu nome comercial de Mounjaro, né? Que é a Tizepatida, não é? É outra, essa é uma evolução, a nova geração? Estão aumentando. Vamos supor, o medicamento para emagrecer chama liraglutida. É uma injeção, aplica diariamente. Ela promovia um emagrecimento médio assim, de 5 a 6 quilos, 5 a 6% parecido. Aí depois vem a semaglutida, continua no mercado, muito bom, muitas pesquisas, que promove o emagrecimento aí mais ou menos de 10 a 15 quilos ou 10 a 15% do peso. E agora veio a tizepatida, prometendo aí um emagrecimento de 20 a 25% do peso, equivalendo mais ou menos a 20, 25 quilos ali, e que é uma maravilha, né? Você perder 20 quilos é muito bom, ou 20% do peso, muita coisa, parecido um pouco com a cirurgia bariátrica, que prometia, às vezes, um emagrecimento um pouco nessa proporção. Então, foi isso que foi muito falado, né? O tizepatida vai vir para poder substituir a cirurgia bariátrica com emagrecimento parecido com o da cirurgia bariátrica e que as cirurgias bariátricas no mundo vão reduzir. Então, é um pouco isso que se estava falando. Mas é seguro? Essas canetas, essas drogas novas, elas são seguras? São muito seguras. Tem principalmente uma coisa que a gente preocupava com os outros medicamentos, que era aumento do risco cardiovascular, a sibutramina, aumenta o risco cardiovascular nas pessoas que têm diabetes, têm mais de 50 anos, mesmo que está utilizando e serve para pessoas jovens, né? Mas esses medicamentos são os agonistas do GLP-1, principalmente, né? Essa liraglutida, semaglutida e tizepatida. Eles não aumentam o risco cardiovascular ou até diminuem o risco cardiovascular, como a semaglutida. Ou seja, isso dá um alívio muito, muito grande para o endocrinologista, mesmo que todo medicamento tem um risco, né? A gente sabe, sim, mas é muito seguro e é isso aí que deu mais liberdade para o médico poder prescrever o medicamento, sempre discutindo com o paciente, né? Do mesmo jeito que as pessoas estão ouvindo aqui, hoje em dia está todo mundo ligado na saúde. E a participação do paciente na decisão é uma coisa muito importante. Ele participa na decisão da cirurgia bariátrica, da decisão da mudança de estilo de vida e no tratamento medicamentoso também. Os pacientes têm participado muito e de forma assim, muito interessante, né? Já que todo mundo está tendo muito entendimento de saúde hoje em dia. É seguro, tem resultado, mas dá um resultado a longo prazo? A princípio, do mesmo jeito que os medicamentos para hipertensão, os medicamentos para diabetes, a ideia é que esses medicamentos sejam utilizados por tempo prolongado ou até a vida toda. Essa que é a ideia. Mesmo que exista uma limitação aqui, principalmente seja no Brasil, no resto do mundo, que é o preço, as pessoas às vezes também não querem aplicar uma injeção mesmo que seja uma vez por semana, uma vez por dia, dependendo do medicamento, às vezes não querem. Mas a ideia é isso, e mesmo que algumas pessoas também começam a utilizam um período, aí a gente sabe que essa parte emocional muito grande, né, empolga com o emagrecimento, começa a fazer atividade física, depois que emagrece, consegue fazer atividade física com mais desenvoltura e às vezes consegue manter o peso perdido por um tempo e às vezes pode retornar, ou seja, essa participação da pessoa, dando opinião, o que ela acha melhor, isso é muito importante. E é o que vem dominando agora a medicina aí nos próximos anos. Então estamos aí caminhando, né, realmente para uma solução segura, né, para essa epidemia da obesidade, mas nunca deixando de procurar a orientação médica, nunca é definitivo, sempre tem que adotar um novo estilo de vida saudável, mesmo fazendo cirurgia bariátrica, mesmo fazendo o uso das canetas, das novas medicações. Inclusive agora, né, há a obrigação
da retenção da receita para que o médico possa receitar ali e haja o recolhimento por parte da farmácia, né? Porque senão há um uso discriminado, inclusive o mercado paralelo, né? Há quadrilhas aí especializadas em roubar essas canetas e depois vende armazenamento, a gente não sabe como são, se são falsas ou não. Então todo cuidado é pouco, buscar sempre orientação médica. Doutor Domis Costa, muito obrigado pela sua participação. Vamos buscar informações para viver saudável. Até essas novas medicações, elas têm que ter uma orientação. Muito obrigado pela sua participação aqui no Cuidando de Você. Eu que agradeço, Márcio. É um assunto que todo mundo gosta, né? Muito interessante e também eu também gosto muito. E a gente também fica nessa luta aí, né? Para poder ter uma saúde melhor e é importante para todo mundo. E ajudar as pessoas. E você ajude compartilhando o link dessa entrevista. Muito obrigado pela sua audiência. Continue aqui na TV Rio Doce.